Nós vamos ter uma breve reflexão e vamos orar. Depois voltaremos para os nossos lares, graças a Deus. A palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 15, 18 a 21, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Amém? Meu nome é Hugo Evandro, eu sou casado com a Sueli Fabres. Eu tenho uma filha, o nome da minha filha é Laura. Eu sou pastor da Igreja Batista do Estoril. A igreja que eu pastoreio não é uma igreja clandestina. Eu nunca fui perseguido por amor a Cristo. Eu nunca sofri nenhum tipo de atentado por amor a Cristo. Em minha história de vida, eu nunca fui torturado por amor a Cristo. A minha esposa, a minha mulher, nunca foi violentada por seguir a Cristo. Nem a minha filha foi tomada de nós por causa de Cristo. E nem em nenhum momento eu tive os meus bens violados, porque eu sigo a Cristo, de forma alguma. Ao contrário, eu tenho todos os meus direitos de cidadão preservados. Mas essa é uma situação muito diferente de mais de 100 milhões. Vejam, a Junta de Missões Mundiais e também a Portas Abertas apontam um número de cerca de 100 milhões de cristãos no mundo que sofrem, que são perseguidos, que são torturados pelo simples fato de serem cristãos. Já imaginou um negócio desse? Apenas por isso, por serem cristãos. Povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse culto, um culto diferentão, em silêncio. Tivemos um louvor, só com um violão, e estamos aqui às escuras. Mas o objetivo, a finalidade de nós estarmos aqui dessa forma é para que sejamos encorajados, é para que sejamos despertados, para que sejamos sensibilizados a compreender que ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo, não é apenas ficar sentado e assistir um culto. Não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é muito mais do que isso. Seguir a Cristo não é apenas vir na igreja para buscar as bênçãos de Deus, conforme a igreja ocidental, populista, contemporânea tem vivido, tem aprendido. Não é isso. Ser igreja de Cristo Jesus é atender aquilo que o Senhor nos orientou. Ser igreja de Jesus Cristo
é cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou que nós fizéssemos. Cumprir a tarefa que Ele nos deu para fazer. Terminar a tarefa que Ele nos deu. Nós somos igreja de Jesus. E a igreja de Jesus carrega uma marca, traz um estigma de perseguição. Não é que nós gostamos disso, mas isso está no DNA da nossa história. A igreja, ela começou e a experiência da igreja que se inicia há 21 séculos atrás, é uma igreja que começa sendo perseguida pelos judeus, primeiramente. Depois, os romanos passam a perseguir a igreja. É marca da igreja. A igreja de Jesus, ela não começa com festa, ela não começa com música, com celebrações. É importante que nós sejamos despertos para isso. A igreja do Senhor Jesus não começa com livros bem escritos de teologia. Nós temos tantos autores, né? Mas a igreja não começa assim. A igreja de Jesus, na qual eu e você fazemos parte, começa com sangue derramado. Incrível isso, né? O sangue derramado do nosso Senhor. É assim que inicia a igreja. E é muito importante que nós tenhamos essa visão e possamos ser, conforme eu falei, despertados, que mesmo que aparentemente estejamos desfrutando de paz do lado de cá do mundo, do lado ocidental do mundo, mas a igreja de Cristo tem sofrido do outro lado de lá. Gente como a gente, pessoas que foram despertadas pelo Espírito Santo, pessoas que tiveram um encontro real com Cristo Jesus, estão sofrendo nesse momento terríveis perseguições. Nós estamos aqui, reunidos aqui nesse culto, para sermos despertos, através do Espírito Santo que está aqui no nosso meio. O Espírito Santo, ele move no nosso coração. E conforme nós permitimos, e conforme nós vamos orando no nosso interior e vamos dizendo: Deus, fala comigo. Usa a minha vida, cumpra o propósito para o qual o Senhor me chamou. Se você faz essa oração, Deus, Ele ouve, Ele age na sua vida. Nós estamos aqui nessa noite para ter essa compreensão e entender que existem irmãos como nós, gente que crê em Cristo Jesus, que estão presos, perseguidos. E quando tem um irmão nosso que está preso, nós não podemos dizer, portanto, que nós somos livres. Porque se tem um de nós preso por amor a Cristo, nós não podemos dizer que somos livres, mas existem milhares de cristãos que estão sofrendo, presos aí em campo de trabalhos forçados. Então, nós também nos sentimos dessa forma, perseguidos igualmente, sofremos todos. Sabe por que nós estamos aqui nesse culto diferente? Nós estamos aqui para louvar a Deus, para adorar o nosso Senhor, mas também para sermos libertos daquele processo de negação. Aquele processo de negação que diz assim: olha, tudo bem, eu entendi, tem gente sofrendo lá do outro lado, mas eu já tenho os meus problemas aqui.
já tenho as minhas lutas, né? E cada um aí com os seus problemas. Eu já tenho muitos problemas. Eu reclamo, por exemplo, quando o estacionamento do shopping está lotado. Quantos não reclamam, não é? Quando alguma coisinha sai assim do equilíbrio do meu dia. Mas nós estamos aqui para sermos despertados que tem gente que está sofrendo de verdade. E nós, muitas vezes, aqui do lado ocidental, nós fazemos um estardalhaço. Nós sofremos bastante por coisas pequenas, por coisas que nem vale a pena sofrer. Brigamos. Mas tem gente que está perdendo o pai, a mãe, que não tem o que comer, por amor a Cristo. Eu creio que o Espírito Santo ele é poderoso para nos despertar aqui nessa noite. Esse culto, esse nosso encontro, esse ajuntamento, que é um ajuntamento santo, serve para que o Espírito Santo, é uma grande oportunidade, para que o Espírito Santo nos desperte nessa noite a sentir a dor de irmãos, a igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo invisível, não a igreja de Cristo local. A dor deles é a nossa dor também, porque a palavra de Deus diz isso, que nós devemos chorar com aqueles que choram. Nós estamos aqui nessa noite para que, pela misericórdia de Deus, sejamos curados do nosso egoísmo. Isso é um confronto que cada um de nós devemos fazer com nós mesmos. Eu comigo, você com você. Para que o Senhor nos livre do egoísmo, do nosso egocentrismo, e possamos ao menos, ninguém está falando para ir lá, ao menos orar, ao menos interceder pela igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é só a igreja batista do Estoril, é a igreja do Senhor no mundo todo. Que nós possamos ser despertados pelo nosso Deus nessa noite. O texto que nós lemos Romanos, o capítulo 15, é o texto que o apóstolo Paulo escreveu. E igreja, os maiores teólogos, os maiores estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que a carta aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Os maiores teólogos, pós-reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, Spurgeon, todos eles. A carta aos Romanos realmente é uma carta que traz um conteúdo teológico profundo. Um dos maiores teólogos, pastores do século XX, um alemão chamado Karl Barth, ele escreveu um tijolo assim, quase 1000 páginas, falando sobre o conteúdo da carta aos Romanos. Tamanha riqueza que tem aí na tua Bíblia. Carta aos Romanos é realmente um tratado teológico, é um livro fantástico. Mas um grande problema, olha só, um grande problema é que muitos teólogos, muitos pastores, muitos crentes olham aqui para a carta aos Romanos e ficam presos apenas na teologia e esquecem que a carta aos Romanos tem um conteúdo missiológico muito grande.
não é apenas teologia, mas a carta aos Romanos também trata sobre missões, e esquecem disso. O grande apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, esse material, e insisto, profundamente teológico, mas quando ele escreve essa carta, é uma carta destinada à igreja de Roma, aos romanos, mas quando ele escreve essa carta, ele tem em mente, ele tem a intenção de alcançar povos que ainda não foram alcançados. Legal isso, né? Tem um conteúdo teológico profundo, mas a intenção é de falar de Jesus Cristo para pessoas que ainda não conhecem, que não conheceram a Jesus Cristo. Paulo, ele possui um conhecimento de Deus muito grande. O apóstolo Paulo é um craque sobre as coisas de Deus. É um craque da teologia. Conhece tudo sobre teologia. Mas o conhecimento que ele possui, o conhecimento que ele coloca lá na sua carta, só tem uma finalidade: pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar da salvação das almas dos perdidos, levar a Cristo a todos aqueles que estão se perdendo. Compreende isso? É isso. É isso que tem nos pegar. É para isso que fomos chamados. Não pode bater e ficar aqui. Tem que se expandir. Nós devemos ter esse compromisso. Compromisso de levar a Jesus Cristo. E a palavra em destaque aqui nessa noite no texto, sabe qual é? Que eu quero destacar com os irmãos: esforço. Esforço. No versículo 20, o apóstolo diz que ele se esforça para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Gente, há um esforço. Não é fácil, não. O grande apóstolo, conhecedor profundo da palavra de Deus, ele diz que ele se esforça. Há um esforço. No Novo Testamento, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, todos, eles passam a fazer um esforço para anunciar o Evangelho da graça. Há um esforço. Eles se envolvem para pregar o Evangelho, para tornar o Evangelho conhecido a todas as pessoas. O que será que é o esforço de Paulo? O que será que é o teu esforço? De repente, renúncia, sofrimento, é um esforço. Cansaço, abrir mão de alguma coisa, é um esforço. Tem que ter um esforço. Na história da igreja, nós vemos que há um esforço, gente. Um esforço individual e um esforço coletivo. Entende? É um esforço ali individual e há um esforço de todos, um esforço coletivo. Isso está na marca da igreja, na história da igreja. Para que os gentios, ou seja, para que todos os povos sejam alcançados. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de esforço, Pedro chama de privilégio na sua epístola. É um esforço. Mas na visão do apóstolo Pedro, é um grande privilégio. As declarações dos homens de Deus, os apóstolos no Novo Testamento, mostram para isso, que a igreja se esforçava no compromisso de levar o Evangelho. Queridos, nessa noite especial, fazendo aqui o meu esboço, eu lembrei que dias atrás eu recebi
um áudio com uma frase do primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli, e o primeiro-ministro britânico do século XIX. E ele fala uma coisa assim que eu acho que é muito interessante, vale a pena, todos nós aqui temos conhecimento, se você já sabe, ótimo. Mas ele, ali no tempo em que ele está vivendo, ali, né, na Revolução Industrial, ele diz que a partir da Revolução Industrial ele previu, ele olhou lá na frente e ele falou o seguinte, que a partir da Revolução Industrial haveria uma institucionalização do comodismo. Esse primeiro-ministro, ele falou que haveria uma institucionalização da mediocridade. A partir ali da virada do século XIX para o século XX, as pessoas iriam desenvolver um negócio que ele chamou de falta de compromisso. E essa falta de compromisso nas pessoas iria gerar debilidade. Foi aquilo que ele chamou da lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Ele disse isso lá no século XIX, nós estamos no século XXI e nós vivemos exatamente isso. A sociedade está fundada exatamente nisso. Comodismo. As pessoas são cômodas. Há uma mediocridade institucionalizada na sociedade. Quer ver só? Como é difícil você encontrar gente que quer trabalhar. É ou não é? Como é difícil você encontrar jovens que querem se esforçar, que querem trabalhar. As pessoas simplesmente elas não querem. E essa institucionalização do comodismo, da mediocridade, não afetou apenas a sociedade, afetou também a igreja ocidental. É claro, a igreja está inserida na sociedade. Uma é reflexo da outra. É reflexo. Está inserido. A comodidade. Agora, por outro lado, quando você traz, por exemplo, para as questões espirituais, observe isso, veja como que o sistema do pecado, a mobilidade do mal, a maldade que há no mundo, age com um empenho, com uma voracidade impressionante. Não tem preguiça, não. O mal se amplia para todo que é lado. Não se acomoda de forma alguma. Esse mesmo áudio tem uma professora. E a professora, ela comenta que crianças de 7 a 8 anos, ou 7 e 8 anos, 9 anos, criancinhas de 7, 8, 9 anos, elas estão lá nos morros, nas periferias das grandes cidades, ou até das pequenas cidades hoje em dia, e essas crianças de 7, 8, 9 anos crescem, se desenvolvem debaixo de uma severa disciplina. Essas criancinhas, elas vão se desenvolvendo debaixo de uma disciplina imposta pelo tráfico. Os traficantes pegam essas crianças, pegam elas lá e disciplinam elas para fazer o bem. É, gente? Não, para fazer o mal, aquilo que é errado, só que com muita eficiência. Com eficiência. Molecadinha já pequenininho, já vão se desenvolvendo, já vão aprendendo já a ser eficientes, vão se desenvolvendo, aprendendo a suportar as pressões da vida, já se desenvolvendo, aprendendo desde pequenos, chegam lá na adolescência preparados para enfrentar as pressões da vida.
são preparados, e aí você coloca de frente, você vê os adolescentes da classe média, não tem esse preparo, porque eles estão lá, na frente do celular, na frente da televisão, apertando o botãozinho, jogando. Não tem uma disciplina, não tem limites, não tem esforço algum. Muitas vezes, quando chega na idade adulta, acabam se perdendo, não foram preparados, não sabem lidar com as pressões da vida. Quantos jovens, homens até hoje em dia, já crescem e hoje em dia estão debilitados, débeis, incapazes. E aí, por que tudo isso? Eu quero amarrar lá com a ideia do primeiro-ministro, porque se submeteram a essa lei chamada da lei do menor esforço. Eu quero tudo que é fácil. Não quero nenhum tipo de dificuldade. Eu quero poder sentar, assistir, me sirvam. É assim. Dessa forma aí eu vou vivendo. Só que nós temos que acordar para a vida. Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, o exemplo de Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu me esforço. Há um esforço para anunciar o Evangelho. Há uma batalha, há uma luta do bem contra o mal, meu irmão. Há uma luta, é uma batalha terrível contra mim mesmo, contra o conforto da minha carne. Espera um pouco, eu fui chamado por Cristo Jesus. Há um trabalho a fazer, há um ministério a ser desenvolvido. Há um tempo de oração, de devoção, de meditação na palavra, de compromisso com o reino de Deus, na qual eu faço parte agora. Isso vai me custar? Sim, vai me custar. É um esforço, mas é necessário. Olhando aqui para o apóstolo Paulo, para Paulo, a vida com Deus funcionava assim. Ele tinha conhecimento, nós já falamos, ele conhecia a teologia sistemática, conhecia as dogmáticas, conhecia todo o material bíblico, ele tinha conhecimento de hermenêutica, de exegese, de homilética, eclesiologia, escatologia, doutrina da trindade, união hipostática e tantas coisas. Ele sabia tudo isso. Mas o esforço dele era o quê? Pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, através do poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 1, versículo 14 a 16, ele diz mais ou menos lá: eu me sinto devedor. Olha só qual era a visão desse homem. Eu preciso anunciar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios 9,16, ele fala: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, isso é minha obrigação, eu tenho uma missão. Irmãos, a igreja de Jesus tem uma missão, tem um foco, que é Cristo ser conhecido de todos, aqui onde nós vivemos. E aos que estão longe, nós devemos orar. Talvez você não saiba, na história da igreja, no século XVIII, teve um grupo de irmãos, os irmãos morávios. Já ouviu falar nos irmãos morávios? Quem já ouviu? Dá um sinalzinho assim com a mão. Poucos. Os irmãos morávios, eles fizeram um negócio lá diferente. Sabe o que eles fizeram? Eles se uniram e fizeram uma vigília. Presta atenção nisso. Eles fizeram uma vigília para a evangelização do mundo. Estamos falando do século XVIII. O pulo do gato aqui, o que é diferente, você pode falar: pastor, mas vigília a gente também pode fazer.
A questão é o seguinte: esses irmãos que ficaram conhecidos mundialmente como os irmãos moráveis, é que eles fizeram uma vigília que durou 100 anos. 100 anos. Passou uma geração, a outra que veio continuou. Foi uma vigília de 100 anos ininterrupta, clamando a Deus pela evangelização do mundo. Diz a história que Deus ouviu, e ouviu mesmo, porque o grande avivamento que vai acontecer na Europa, na Inglaterra, muito daquele avivamento foi resultado dos morávios, missionários morávios. Deus ouviu e Deus agiu, vivificou a Europa, por meio da oração daqueles irmãos, que eu não sei se você leva, eu fico assustado, não é possível, 100 anos, fazendo uma vigília de 100 anos, e não somente a Europa, África do Sul, Jamaica, Índia, Tibete, Austrália, etc, etc. Querida igreja, se nós vamos cumprir o que Jesus mandou fazer, de ir lá e cumprir o plano dele, terminar a tarefa que ele nos deu, se o Espírito Santo nos acorda, nos desperta para cumprir aquilo que ele nos mandou fazer, nós precisamos nessa noite, cada crente aqui, cada criança que está lá, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião, aqui nessa noite, nós devemos nos comprometer com o reino de Deus. E esse reino de Deus passa não apenas de orar pela minha vida, pela minha casa, isso é legítimo, mas também orar e clamar, se esforçar em clamar pela igreja que está no mundo. Se esforçar. É incrível como a gente se esforça por tanta coisa, não é verdade? A gente se esforça para fazer uma viagem, a gente se esforça para tirar umas férias, a gente se esforça para trocar de carro, comprar um terreninho, ter uma vidinha, um pouco mais de conforto. Tudo isso é muito legal, mas é incrível como a igreja contemporânea, pós-moderna, tem se esforçado tão pouco para cumprir a tarefa que o Senhor nos colocou nas mãos para fazer. O Espírito Santo nos desperta. Me lembro daquilo que Jesus falou. Acho que nós temos o texto aí, o texto que Jesus vai dizer lá em Mateus. Ele fala assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, aonde tudo é consumido, né? Mas ajuntem tesouro lá que não acaba mais. É isso. Mudar de fase, ampliar a visão. Aonde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Igreja Batista do Estoril, aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Aonde está? Aonde está o teu coração? O apóstolo, como participante da igreja, resumindo os versículos que nós lemos, ele mostra que ele tinha uma visão, no versículo 18, de levar aos gentios. E para que você que não é tão familiarizado com o termo gentios, todos os povos que não eram judeus, ou seja, todo mundo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa visão, essa pegada. Isso ardia no coração dele, de levar salvação a todos os gentios a obedecerem a Deus. Daí no versículo 19, a fome dele, o desejo dele era tão grande, que ele mesmo diz que ele sai de Jerusalém e ele vai até o Ilírico. Tem um mapa aí para a gente não se perder. Ele sai da Palestina, ele rasga a Ásia, adentra na Europa. Ele tem conhecimento teológico, mas ele se esforça. Ele se esforça para que as pessoas não vão para o inferno.
E o objetivo dele era justamente esse, versículo 20 e 21. Para que todos aqueles que ainda não conheceram, não ouviram do Evangelho, pudessem ouvir. Querida igreja, o mundo está padecendo. O mundo está em ruínas. As famílias estão em crises. Há um buraco existencial. As pessoas nunca tomaram tanto remédio para poder se encontrarem como atualmente. Há uma insatisfação generalizada. Jovens estão morrendo. Cada semana a gente ouve uma notícia. Recebemos uma notícia de um jovem que morreu. É a situação do mundo em que nós vivemos. Mas esse povo tão especial que está aqui sentado nessa noite, que é o povo de Deus, nós estamos sendo despertos nessa noite para pregar o Evangelho. Aonde você vive, meu querido, do teu jeitinho. Você não precisa ser um apóstolo Paulo, mas fale do amor de Cristo, da experiência que você teve com Deus, fale. E também estamos sendo despertos para colocar os nossos olhos na igreja que está longe daqui, de irmãos que estão sofrendo, colocar os olhos lá e nos esforçarmos em interceder por esses irmãos que estão lá. É nossa tarefa. Deus, Ele nos convoca. Ele convoca a igreja. Nós somos instrumentos de Deus para realizar essa obra. Ainda no texto, o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi pregar a palavra para que as pessoas pudessem obedecer a Deus por meio de palavras e ações. Ou seja, não é só obedecer de boca, mas ações. E Paulo, o apóstolo, ele diz que ele pregava aos povos que não conheciam a Cristo por sinais e prodígios no poder do Espírito Santo aos povos ainda não alcançados. Olha que coisa interessante, compreenda, observe. Paulo não está falando, vem aqui na quarta-feira que vai ter sinais e milagres e curas sobrenaturais. Não é isso? Não é disso que o apóstolo está falando. Mas ele está dizendo o seguinte, que os sinais e os prodígios de Deus são confirmados e são realizados no meio de povos, de aldeias que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Você sabe que isso tem acontecido hoje em dia, sim ou não? Irmãos, não faltam testemunhos de gente morta que tem sido ressuscitada pelo poder de Deus. Glória a Deus por isso. Deus continua agindo da mesma forma em aldeias, povoados, ribeirinhas, quilombolas, sertanejos, ciganos, lugares inóspitos. Deus, Ele tem agido. Aqui do nosso lado, eu não sei ao certo como está a situação, mas aqui a Igreja de Cristo Colombiana sofria terrível perseguição. Tem um testemunho que um guerrilheiro das Farc chegou lá no local onde o pastor estava fazendo o seu trabalho missionário, e o guerrilheiro, impaciente, chegou para o pastor e falou o seguinte: se levante, pegue suas coisas e vá embora daqui agora. E o pastor educadamente conversou com ele e falou: olha, eu estou aqui evangelizando, falando do amor de Cristo. O guerrilheiro, com menos paciência ainda, se levantou e falou: olha, você não está entendendo. Eu estou fortemente armado, saia daqui ou eu vou te matar. O pastor educadamente falou assim: meu querido, eu também estou fortemente armado. E mostrou a Bíblia.
para o guerrilheiro. E eu quero dizer para você que eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu não posso sair, eu não posso deixar de pregar o Evangelho. E na ousadia do Espírito Santo, aquele pastor disse ao guerrilheiro, falou: olha, mas se você tirar a minha vida, Deus manda dizer para você o seguinte: você tira a minha vida, é você que vai ficar no meu lugar para pregar a palavra de Deus. Tem que ter ousado o poder de Deus, hein? Conversa vai, conversa vem. Depois de muita pressão, o guerrilheiro acabou não matando esse pastor. E o pastor saiu dali. Por enquanto, deu um tempo, ele saiu. Só que é o seguinte, no testemunho diz que as palavras daquele pastor, observe, igreja, ficou ali martelando na cabeça daquele guerrilheiro. Ficou ali dentro da cabeça dele. Até que um dia o grupo daquele guerrilheiro foi pego numa emboscada, numa armadilha. E a turma dele ali, o grupo dele, a tropa dele, pego nessa armadilha, começaram a morrer. E mais da metade do grupo dele morreu. Chegou um momento tão trágico que ele achou realmente que ele ia morrer. E esse guerrilheiro, ele olhou para os céus e clamou a Deus. E ele falou: Deus, se aquilo que o pastor disse for verdade, eu clamo agora que o Senhor livre a minha vida e eu vou me tornar um pregador da tua palavra. Deixa eu ler aqui para não falar coisa errada. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Você sabe o que aconteceu? Ele orou. Sabe o que aconteceu com aquele guerrilheiro? Naquele lugar que ele estava, ele foi trasladado por Deus para outro lugar. Não acredita? Humanamente eu também não acredito. Só que é o seguinte, vamos lá. Esse testemunho foi confirmado pelos colegas de batalha daquele guerrilheiro, que realmente ele foi trasladado, como aconteceu lá em Atos capítulo 8, não é o mesmo Deus? Sabe lá em Atos capítulo 2, tem lá o Filipe, ele foi trasladado por Deus de Gaza a Cesareia. Deus faz isso. Esse testemunho aqui desse pastor está lá no portal de Portas Abertas. Esse ex-combatente das Farc hoje é um dos maiores pregadores da Colômbia, pastor Jassar. E ele já veio pregar no Brasil várias vezes. E ele conta esse testemunho, que ele estava num lugar no meio da floresta, quando ele mesmo se dá conta, Deus tira ele e coloca ele em outro lugar. Deus tem feito milagres que os olhos humanos duvidam. Quantos e quantos cristãos que passaram noites nus, em prisões na Sibéria, 20, 30 graus abaixo de zero. A guarda vai lá de manhã só para recolher o corpo e jogar na cova. E quando vai lá, o servo de Deus nu, numa temperatura congelante, o servo de Deus está mais aquecido do que o soldado que está com blusa. Deus continua operando maravilhas, sobretudo em lugares onde o Evangelho não foi pregado. Eu quero terminar. Você está disposto? É uma pergunta difícil. Como é que você está? Você está disposto a se esforçar? Você que teve um encontro com Jesus, você está disposto? Disposto a pelo menos interceder pela Igreja de Cristo Universal? A não olhar tanto assim para o nosso umbigo aqui e falar: Deus, eu estou contigo nisso aí. Nós estamos juntos. É
É tua igreja, eu faço parte, é teu corpo, eu sou membro do teu corpo. Você está disposto a isso? Disposto à renúncia? A dedicar o teu tempo um pouquinho? Disposto a juntar tesouro, aonde a traça, a ferrugem não corrói, aonde ladrão nenhum rouba? Você está disposto a isso, meu irmão? A investir realmente aonde vale a pena? Porque a igreja ocidental não está presa por esses grupos extremistas islâmicos. Não. A igreja ocidental está presa por outra coisa, pelo secularismo, pelo comodismo, pela lei do fazer mais fácil. Nós estamos presos nisso, achando que a eternidade é aqui. Doce ilusão, ou amarga ilusão, terrível ilusão. A vida passa rápido. E eu quero te lembrar, você que pertence a Cristo Jesus, que o nosso lugar não é aqui. Se você ainda não se percebeu isso, acorde hoje em nome de Jesus e não se engane. Conforme escrevemos hoje, na coluna nossa lá no jornal, saiu lá, falando que a igreja perseguida lá pelo Estado Islâmico, por exemplo, né, o título é a difícil decisão de se tornar um cristão, ou o perigo de se tornar um cristão. A igreja lá no Oriente corre esse risco, do Estado Islâmico, de ser preso. Mas a igreja aqui no Ocidente, nós estamos presos no secularismo. Você está disposto? Tem um grupo lá extremamente radical, o Boko Haram. O Boko Haram chegou para o marido da Ana, na frente da Ana, de seus 4 filhos, e falou assim: você é um muçulmano ou você é um infiel? O marido da Ana respondeu: nenhuma coisa nem outra. O que você responderia? Você é um muçulmano ou você é um infiel? Daí o agente do Boko Haram gritou mais forte ainda: diga, você é um muçulmano ou você é um infiel? O marido da Ana baixou a cabeça e falou: nenhuma coisa nem outra, eu sou um cristão. Fuzilaram ele na frente de Ana e de seus 4 filhos. Aí foi a vez da Ana. Perguntaram para Ana: e você? É uma muçulmana ou você é uma infiel? E a Ana chorando, vendo o sangue do seu esposo ali, os seus filhinhos agarrados a ela, tremendo os lábios, ela disse: nenhuma coisa nem outra, eu sou uma cristã, serva do Senhor Jesus. Aqueles homens espancaram Ana quase até a morte, mas não mataram. Não mataram Ana. E a Ana hoje é uma missionária de Jesus, lá no Níger, ela e os seus 4 filhos. Será que nós não podemos fazer o esforço de orar por essa igreja que está sofrendo? Será que vamos ser tão insensíveis assim? Ao menos orar, ao menos clamar, sentir a dor de quem faz parte do mesmo membro, do mesmo corpo, membros igual nós, corpo de Cristo Jesus. Quem é você, meu irmão? Se você me responder assim: olha, eu sou um filho de Deus. Que ótima resposta, perfeita resposta. Se você é um filho de Deus, então você sente a dor daqueles que sentem, daqueles que sofrem. Se você é um filho de Deus,
Eu quero dizer que isso é mais importante do que a sua profissão. Ser filho de Deus é mais importante do que os seus bens, do que a sua empresa. Ser filho de Deus é mais importante do que tudo nessa vida. Filho de Deus tem direito à herança e à eternidade com Cristo. É mais importante. Se você responder, eu sou filho de Deus, então a dor dos teus irmãos que sofrem é a tua dor também. Não tem como. É incoerente nós falarmos, eu sou filho de Deus e eu estou alheio ao que está acontecendo lá. Não dá. Não tem coerência alguma. Ao menos devemos nos esforçar para orar ao Senhor. Eu acredito que aqui no nosso meio existem irmãos, irmãs, existem pessoas dispostas, crentes comprometidos a clamar a Deus em favor da igreja, para que o nome de Jesus seja pregado. Eu acredito que aqui no nosso meio pessoas dispostas a se esforçar, a falar de Jesus aqui, e também ter os olhos despertos a quem sofre lá do outro lado. O Senhor nos chamou para a vida eterna, o Senhor nos chamou para bênçãos, mas há uma tarefa a cumprir. E nós precisamos cumpri-la, terminar a tarefa que o Senhor nos deu. E essa deve ser a nossa oração: Senhor, diminua a dor daqueles que sofrem.